Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, que cada vez mais me traz a sensação de que eu estou pacificando a minha vida. Exatamente, porque, gente, a cada vez que eu estudo, que eu paro, que eu observo essa palestra que eu vou fazer, eu sinto que, além de eu estar trazendo para vocês um pouco do conhecimento que eu estou estudando, que o meu espírito está ficando satisfeito e está se sentindo cada vez mais seguro ao falar, né? Porque a gente tem, a gente obrigatoriamente nós nos obrigamos a ler, a estudar. E aí a gente entra no mês de outubro já contaminado, né, por datas e por campanhas importantes, igual o Outubro Rosa. Mas aí eu me deparei com algo importantíssimo, que é o dia de Francisco de Assis. E aí me veio na cabeça, e qual é o significado da prece de Assis? E esse é o tema de hoje da nossa palestra. Mas, antes de entender o que traz para a luz do entendimento essa prece proferida por Francisco de Assis, a gente tem que lembrar que o seu espírito teve grande importância para a nossa doutrina espírita. Ele foi um dos espíritos superiores que ajudaram na codificação espírita de Allan Kardec. Para quem não sabe, é ele quem assina, em primeiro lugar, os prolegômenos de O Livro dos Espíritos, mas com outro nome, de sua antiga reencarnação, quando ele estava na pele de dos apóstolos de Jesus, ele era João Evangelista. Nesse momento, a gente vê a importância desse espírito tão evoluído, porque a oração cósmica de Francisco de Assis, além de ser um mantra da calma, ele possui níveis de consciência que constituem um caminho para todos que são aprendizes sinceros e verdadeiros da caminhada evolutiva na carne. Então, alcançando o objetivo de todos nós ao nos encontrarmos na missão carnal, que é aperfeiçoar-se cada vez mais, construindo um novo eu, evoluindo nossa própria essência. E a partir dessa premissa, nós vamos fazer agora o estudo de cada frase existente nesta prece tão precisa. Nada mais justo do que começarmos com essa frase que eu acho maravilhosa. Ela já abre a prece de uma maneira muito humilde e solícita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Gente, pedir para ser um instrumento é admitir que nossa humildade perante o Criador é essencial. Me faça de ser um instrumento. Ao nos tornarmos uma ferramenta da vida, a gente coloca o nosso ego a serviço da coletividade. Nós usamos nosso lado essencial, que é possuidor de virtudes, a favor do outro e do mundo em que habitamos. Trazer a paz requer entendimento, compreensão e, primeiro, respeitando o livre-arbítrio e as leis cósmicas universais. E em segundo, procurando não julgar, acusar, condenar nenhum companheiro de jornada. Trazer paz é se esquivar de tudo que possa causar tumulto. Logo após essa frase maravilhosa e essa fase de entendimento da humildade e de colocação, né, de colocação do ego a favor da coletividade, ele já joga imediatamente as duas palavrinhas, e as duas palavrinhas que têm maior significado dentro do mundo sentimental do ser. É: onde houver ódio, que eu leve o amor. Nós todos somos seres que, ao reencarnarmos, vivemos em paradoxos, por todos os lados, enquanto caminhantes da superfície terrena. Por não se conectar com a proteção maior divina, né, a maioria das pessoas entram em um movimento autodestrutivo. Então elas geram ódio, e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade. É importante ressaltar que o ódio nem sempre ele vem já no nível máximo. Às vezes ele vem naquele ódiozinho pequenininho. Mas com o tempo, o que ele vai gerar? Ele vai gerar irritação, raiva, cólera, mágoa, ressentimento, agressividade, intolerância, vingança.
crueldade e por aí vai. Então, onde estiver esse ego tentando o ser, atentando o ser com o ódio, o que tem que acontecer? O seu eu maior deve levar o amor. Ai, mas como é que eu faço isso? É necessário fazer a si mesmo as seguintes perguntas. Eu quero realmente levar o amor onde há ódio? Ou ainda me comprazo em satisfazer o ego tentador? Eu quero substituir o círculo vicioso do ódio pelo círculo virtuoso do amor ou não? Eu estou disposto a pagar o preço para isso ou não? A partir do momento que você respondeu essas perguntas, feito isso, ao se conectar com a proteção maior, que é a proteção divina, a pessoa entra em um movimento criativo. Exatamente. A partir do momento que você entende o que você tem que fazer, você vitaliza o amor e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade, gerando assim virtudes. Gente, ter virtudes na vida é essencial para um bom convívio. Calma, ternura, paciência, indulgência, tolerância, afeto, carinho e etc. Que é muito importante. Olha, vamos continuar na prece, porque imediatamente a gente tem assim: onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E tá aí é um paradoxo também, né? A gente pode falar que é um paradoxo também, porque a gente vive tentando entender o que essa palavra significa, a palavra perdão. O problema é que importar com tudo e com todos que passam pelas nossas vidas é o maior dilema da nossa jornada. Porque sempre que recebemos uma ofensa, tá? Ela irá se manifestar por meio de quê? Mágoa, ressentimento. Elas são geradoras de automartírio, prepotência, agressividade, vingança, crueldade. E tudo isso surge a partir de uma intenção positiva, gente, de fazer justiça, mas que na verdade é uma pseudo-justiça. É aquela, vou ser justo, mas eu acabo maltratando. E aí eu vou gerar sentimentos ao meu redor. Então, o perdão é um grande ato de amor que começa por si mesmo. Exatamente. Quem perdoa se desconecta de todo o mal envolvido no processo. Aí ele fica leve. Quando a gente acredita que o perdão é algo que deve ser dado a alguém que nos ofendeu, é comum as pessoas fazerem um raciocínio equivocado, porque é como se você, essa pessoa, né, tivesse que dar algo justo para uma atitude injusta. E se pensarmos assim, entendemos a justiça do ponto de vista da vingança, mas não do ponto de justiça. Então, ao contrário, quando compreendemos que o perdão é, na verdade, um sentimento amoroso e justo para com o agressor interno, que estamos nutrindo dentro de nós, pelo fato de termos sido ofendidos. Então, ali a gente pacifica e liberta, né, nós mesmos dessa constrição cruel que a gente construiu dentro de nós por causa da nossa reação raivosa. Em seguida, a gente tem onde houver discórdia que eu leve à união. A discórdia, ela é destruidora. É uma reação que se manifesta nas pessoas que estão sempre contra tudo e todos. Que nutrem sempre a queixa e a lamentação. Que nunca estão satisfeitos com nada. Unir é o resultado do movimento de estarmos com aqueles que, mesmo em situação de discordância e pontos de vista divergentes, nós iremos continuar amparando e auxiliando, expressando o sentimento de caridade em todas as circunstâncias. Levar união é entender a indulgência. Olha que lindo isso. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A dúvida. É dúvida que incomoda tanta gente, dúvida que incomoda o coração das pessoas por todos os sentidos. Ela se manifesta de duas formas. Uma é pelo ceticismo da descrença explícita. Um exemplo é o ateísmo. E a outra
é o misticismo da fé cega que gera descrença implícita, ou seja, uma fé que podemos chamar de folclórica, já que enfatiza mais a crença manipulada. Gente, a fé se manifesta como convicção. Ela não surge por intermédio de sentimentos de temor por uma divindade. Quando ela está sendo raciocinada, ela traz com ela o bom senso, a lógica, analisada com muitas reflexões para ser sentida. Ela é vivenciada nas diferentes situações da vida, quer sejam agradáveis ou nas desagradáveis. Ela aparece, gente, quando somos convidados pela vida a dar o nosso testemunho da nossa própria fé, através de algo importante: entendimento. Isso é fé, e é fé raciocinada. Importante deixar isso bem claro. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O erro não passa de um resultado de uma mentira. O erro se manifesta pela mitificação e mistificação. Isso alimenta a mentira. Faz com que a pessoa vai agir de forma falsa, mentindo para si mesmo e para os outros. Mas isso ocorre em 3 níveis. No nível do pensar, sentir e existir. Outra manifestação, gente, é a hipocrisia, gerada pela mistificação. Já a verdade, que é diferente, ela manifesta-se sempre pela autenticidade dos níveis de pensar, de sentir e existir. Então, quando a pessoa é autêntica consigo mesma, ela produz a fidelidade consciencial. Isso vai ampliar a pureza de propósito. Produz todo um processo de autenticidade com os outros e ressignifica definitivamente a mentira e a hipocrisia. É fantástico. Gente, essa prece de Assis, ela é muito, 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 muito profunda. Porque ele vem e fala: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Olha, não haja. Vocês lembram quando a gente fala assim, não age com desespero, porque o desespero vai te cegar, te ensurdecer e vai fazer com que você tome a atitude errada. O desespero ele acontece quando a criatura se coloca em um movimento adversário da vida, em todas as circunstâncias. Ele faz com que ele sempre vá a reagir de forma extrema e negativa, como se tivesse o sentimento de não pertencimento da vida cósmica. O sentimento amoroso da esperança é uma contribuição para com o universo, ou podemos chamar de a grande contribuição cósmica de quem se sente filho da criação universal. Esta é a maior contribuição que envolve as leis divinas da vida. É onde a criatura está em movimento cósmico de pertencimento ao universo, o que caracteriza a mais profunda aplicação da esperança. Mesmo sabendo que vamos morrer, nós vamos esperançosos para a próxima dimensão, sabendo que teremos uma outra vida. Isso é esperança. Onde houver tristeza, meu amor, que eu leve alegria. A depressão é uma aplicação da tristeza existencial em nível circunstancial, ou seja, uma tentativa de se isolar em nível máximo da existência. Mas, como é impossível, o ser cria naquela circunstância um isolamento da vida cada vez mais profundo. E por sua rebeldia, a criatura é levada a um estado de profundo vazio interior. Exatamente. Profundo autodesprezo. Profundo. Então, cuidado com a sua fala, cuidado com o seu pensamento de desprezo, de tristeza excessivo, de constante, vivenciar isso constantemente. Porque isso é falta de quê? Alegria. Porque a alegria existencial, ela é resultante da entrega e vai se manifestar em tudo que nós realizarmos. Nem mesmo um sorriso ou um olhar fica sem a expressão alegre, porque passamos a sentir tudo como sendo uma dádiva da vida. Tudo pertence a Deus. Então, para que eu possa dar a dádiva a Deus, ele nos pede a entrega do coração com alegria.
Então para de alimentar esses momentos tristes, porque a tristeza tende a ser algo infindo, se você alimentar ela. Onde houver trevas, que eu leve à luz. A aplicação das trevas, devido ao sentimento de culpa profunda, a pessoa se torna uma criminosa perante as leis divinas, cometendo os processos de atrocidades, tanto em nível exterior quanto em nível interior. Nesse estado trevoso de atrocidade interior, o espírito faz com que todas as manifestações da beleza, da presença da manifestação de Deus, sejam combatidas, produzindo o que? Autodesprezo e desmazelo. Então, durante esse estado de combate gerador do autodesprezo, o ser é capaz de praticar grandes crimes contra a humanidade e contra si mesmo. Olha para você ver. O que é a treva? Agora, quando a gente fala de luz, a gente está falando tanto da claridade nos sentidos íntegros e figurativos. Isso porque, quando iluminamos algo ou alguém, estamos projetando o melhor de nós mesmos dentro da fé raciocinada para elevar o outro. Ato feito, reação criada. Iluminaremos tanto o próximo quanto a nós mesmos. Olha que bom. A luz tem a sua aplicação no processo do auto-perdão, gerado pela coragem, que produz auto-apreço, levando ao altruísmo, doação profunda e autodoação incondicional. Olha que tanto de autossuficiência. É onde antes havia as trevas das atitudes criminosas, agora há a luz das ações de amor incondicional. O amor é incondicional, é o estado de incondicionalidade que leva o espírito à sua individuação, produzindo luz em si mesmo. Como somos incondicionais no amor, seremos felizes no crescimento. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Gente, é uma característica salutar na condição do aprendiz sincero e verdadeiro. É o colocar as lições do Mestre Jesus e sua sabedoria como parâmetro fundamental nas decisões que ele tomará dali por diante. No exato momento que se reconhece e se sente aprendiz, o ser faz um exercício de humildade e mansidão. E é por isso que não determina suas lições, mas e não impõe as suas condições. Ele naturalmente faz apenas um clamor ao mestre, para que ele o conduza quando exclama, ó mestre. Fazei com que. Então, ali, imediatamente, ele está se pondo à disposição de Jesus, do melhor que ele pode fazer. Por quê? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. O trabalho ativo de internalização das virtudes de amor. Perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz caracterizam o estado em que o aprendiz se doa e se perdoa aqui e agora sem necessidade do esforço algum. Ele simplesmente flui e adquire autonomia, pois já consegue exercitar as virtudes do mestre em si, com naturalidade, passando a mover-se de forma autônoma, no aqui e no agora de forma contínua, e por isso o uso do gerúndio, dando, perdoando e morrendo. Para construir o caminho do aprendiz autoconsciente, sincero e verdadeiro, que toma o jugo de Jesus, o grande iluminador de nossas vidas, é necessária essa decisão firme em direção à mudança. Então, necessário é que mudemos, tendo a coragem de fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes. No progresso, um processo de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus é leve, pois o seu jugo é o cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. E ainda repito, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É importante falar sobre Assis, assim como todo espírito cosmificado e próximo da evolução da dimensão etérea, desde antes da codificação de Kardec já trazia a ideia e já falava sobre a vida futura,
a vida no plano espiritual. Então, sem muitos rodeios e sendo preciso, ele esclarece que aqui chegamos e daqui partiremos através da morte. Que, na verdade, é apenas um momento de transição que cada ser vivente vai passar, saindo e abandonando o veículo carnal neste plano e voltando para a pátria espiritual, que é a nossa casa real. Algo comum em todas as religiões, seitas, filosofias e qualquer outro tipo de crença que tenha uma interseção em comum. Todos falam da vida eterna após a morte. Então, seja ela como for, saibam que somente com a morte do corpo físico que nossas essências poderão gozar da vida eterna. Assim seja. Porque sempre será e sempre vai ser a vontade do nosso Criador. É importante demais compreender toda essa analogia, essa explicação da prece de Francisco de Assis. Ela ultrapassa os limites daquilo que você pensa ao proferir essas palavras. Então analise dessa forma, pense dessa forma. Você vai contribuir e vai ter contribuições melhores na sua vida. Gente, eu espero que tenha ficado muito claro, porque se eu falar muito não fica bom. Mas vai lá, curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Se inscreve no canal do YouTube, Espirais de Luz. Assina o sininho e vai ter muito mais material para você ouvir, estudar e aprender. Graças a Deus. Muito obrigado, até a próxima. Beijo de luz.